Salmo 11. Atribuído a Davi, aborda a confiança em Deus diante da adversidade. Em meio a pressões externas e sugestões de fuga, o salmista reafirma sua fé, considerando Deus como seu refúgio. A mensagem central destaca a justiça divina, que prevalece mesmo em tempos de corrupção. O salmo convida a reflexão sobre como reagimos às crises, incentivando a cultivar a fé e a resiliência, assegurando que os justos verão a face de Deus. O salmo começa com uma declaração de fé, revelando a luta interna do salmista em um contexto onde as pressões externas e as sugestões de fuga são intensas. O salmista enfrenta desafios significativos, com conselheiros que sugerem a fuga como uma solução. Este cenário é emblemático das crises que todos enfrentamos, em que as pressões externas podem nos levar a considerar desistir ou buscar refúgios temporários. Confiança em Deus, a decisão de Davi de não se deixar levar pelo pânico é uma afirmação de sua fé. Ele opta por considerar Deus não apenas como uma proteção, mas como a sua maior segurança. Essa confiança é retratada em imagens como refúgio e torre forte, simbolizando segurança inabalável. A justiça de Deus, o salmista enfatiza que Deus é justo e observa as ações dos homens. Esta crença de que a justiça divina prevalecerá, mesmo em tempos de corrupção e maldade, é uma fonte de esperança para aqueles que se sentem injustiçados ou oprimidos. A visão consoladora, a afirmação de que os justos verão a sua face encerra o salmo com uma mensagem de esperança. Sugere que a comunhão com Deus oferece consolo e uma certeza de que, no final, aqueles que buscam a justiça e permanecem fiéis serão recompensados. O convite à reflexão que o Salmo 11 proporciona é relevante para nossas vidas diárias. Em momentos de incerteza, o Salmo nos faz questionar como reagimos às crises e incertezas em nossas vidas. Estamos sujeitos às influências do medo e da dúvida, ou encontramos nossa força em nossa fé? Como podemos cultivar essa confiança em Deus, especialmente quando as circunstâncias parecem se opor a nós? Estes questionamentos nos ajudam a fortalecer nossa espiritualidade e resiliência. Como Davi, somos chamados a permanecer firmes, confiando na presença protetora de Deus, sabendo que Ele testemunha nossa luta e que sua justiça não falha. Assim, o Salmo 11 não é apenas uma crônica da aflição de Davi, mas um ensinamento eterno sobre a importância de manter a fé e firmeza em Deus, independentemente das tempestades que possam surgir em nosso caminho. O Salmo 11 é um dos muitos poemas e hinos encontrados no livro dos Salmos, que faz parte da Bíblia. Este salmo é atribuído a Davi e, como muitos dos salmos, reflete suas experiências e sentimentos diante de adversidades. O Salmo 11 é um clamor de confiança em Deus em tempos de crise. Nele, o salmista se vê em uma situação difícil, com conselheiros e pessoas ao seu redor sugerindo que ele fuja, que se esconda, pois as fundações da sociedade parecem estar desmoronando. A expressão "os ímpios preparam suas flechas" indica a presença de ameaças e perigos. No entanto, Davi se recusa a ceder ao medo e à dúvida. Em vez disso, ele reafirma sua confiança em Deus, que é descrito como o seu refúgio. A confiança em Deus é um tema central, manifestando a crença de que, apesar das aparências e da turbulência, Deus é justo e tem controle sobre a situação. O versículo final, que afirma que o Senhor é justo e que ama a justiça, enfatiza a certeza do salmista de que Deus observa e responde ao clamor dos justos. Este salmo nos convida a refletir sobre como reagimos às adversidades. Muitas vezes, a instabilidade ao nosso redor pode nos levar ao desespero e à dúvida, assim como os conselheiros de Davi sugeriram que ele fizesse. No entanto, o exemplo de Davi nos encoraja a manter a fé e buscar a proteção e a justiça de Deus, mesmo quando tudo parece incerto. A mensagem de confiança em meio ao caos é atemporal e relevante em qualquer época. O Salmo 11 nos lembra que, independentemente das tribulações que enfrentamos, a presença de Deus é um refúgio seguro e que a justiça divina prevalecerá. Em suma, o Salmo 11 é uma poderosa afirmação de fé e coragem, nos ensinando a resistir ao medo e a confiar em Deus como nossa torre forte. O Salmo 11, atribuído a Davi, realmente declara uma profunda mensagem de confiança e resiliência diante da adversidade. O Salmo, que começa com uma declaração de fé, revela a luta interna do salmista em um contexto onde as pressões externas e as sugestões de fuga são intensas.
A decisão de Davi de não se deixar levar pelo pânico é uma afirmação de sua fé. Ele opta por considerar Deus não apenas como uma proteção, mas como a sua maior segurança. Essa confiança é retratada em imagens como refúgio e torre forte, símbolos de segurança inabalável. A justiça de Deus. O salmista enfatiza que Deus é justo e que observa as ações dos homens. Esta crença de que a justiça divina prevalecerá, mesmo em tempos de corrupção e maldade, é uma fonte de esperança para aqueles que se sentem injustiçados ou oprimidos. O convite à reflexão que o Salmo 11 proporciona é relevante para nossas vidas diárias. Em momentos de incerteza, o Salmo nos faz questionar: como reagimos às crises e incertezas em nossas vidas? Estamos sujeitos às influências do medo e da dúvida, ou encontramos nossa força em nossa fé? Como podemos cultivar essa confiança em Deus, especialmente quando as circunstâncias parecem se opor a nós? Estes questionamentos nos ajudam a fortalecer a nossa espiritualidade e a nossa resiliência. Como Davi, somos chamados a permanecer firmes, confiantes na presença protetora de Deus, sabendo que Ele testemunha a nossa luta e que a sua justiça não falha. Assim, o Salmo 11 não é apenas uma crônica da aflição de Davi, mas um ensinamento eterno sobre a importância de manter a fé e a firmeza em Deus, independentemente das tempestades que possam surgir em nosso caminho. A resiliência em Cristo continua a ser um ativo poderoso em nossas vidas, guiando-nos em tempos desafiadores. A afirmação de que os justos verão a sua face encerra o Salmo com uma mensagem de esperança. Isso sugere que a comunhão com Deus oferece consolo e uma certeza de que, no final, aqueles que buscam a justiça e permanecem fiéis serão recompensados. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Fique com Deus.